Hello, senhora! Hoje vamos dar continuidade à nossa série de análise de perfil. Mais uma vez, eu vou analisar, eu vou avaliar o posicionamento, ou seja, quais são as percepções que esses perfis estão gerando nas pessoas que assistem. É muito mais profundo do que simplesmente analisar se um post está legal ou se não está. Isso é muito fácil de fazer. O que ninguém te conta é a forma como você se posiciona, inclusive usa de todos os recursos, desde a fonte que você escolhe para o teu post, até a tua foto de perfil, a foto com o jeito que tá a bio, como tá descrito, as palavras que você usa. Eu trouxe aqui um perfil de uma aluna muito especial, que é minha amiga pessoal. Então, hoje essa análise vai ser daquelas. Pra gente já começar, já deixa aqui embaixo o seu like, fazendo favor. E esse conteúdo, se esse tipo de conteúdo é interessante para você, se você consegue colher muitos insights, eu te peço que me deixe saber disso, deixe teu comentário, fala comigo lá no Instagram. Inclusive, se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o trabalho que eu desenvolvo lá no Instagram, é @DRA Fernanda Lima Dantas. Você pode acompanhar. Todo santo dia tem muito conteúdo sobre marketing focado na captação de pacientes. A gente vai um pouquinho além do marketing de conteúdo. A gente fala lá sobre vendas, sobre como contornar objeções de pacientes, sobre consultório, sobre conteúdo também, que é a nossa base. Então, se você não conhece meu trabalho ainda, te recomendo fortemente ir lá no Instagram. E agora, sem mais delongas, vamos ver quem será a nossa analisada de hoje. Muito bem, doutora Carla. Hoje é seu dia. Da onde que eu pego essas análises, né? Eu tenho um curso chamado Perfil de Dentista e é de lá aonde as meninas pedem, ó, Fernanda, avalia meu perfil. E aí elas vão aplicando o método que eu ensino e eu vou fazendo essas correções, tá? É a forma que eu considero mais interessante porque eu não simplesmente te mostro onde você tá errando. Eu mostro onde você pode melhorar e você vai ter tudo lá dentro do curso para conseguir acertar, né? Aplicar o que eu vou te falar aqui de uma forma mais assertiva, ter base para isso. Então, vamos nessa. Eu tô olhando aqui pro lado, porque eu tô com o computador aqui, e eu vou começar com esse perfil da minha amiga Carla, pela foto da bio, tá? Vocês sabem o tanto que eu sou chata com isso. A tua foto, Carlinha, não tá ruim, mas dá para melhorar, né? Daquela vez que eu fiz a análise, eu lembro que você falou, ai, a minha foto e tal. É muito importante que se você quer realmente aliar, linkar o teu nome com o que você faz, se você quer usar esse perfil prioritariamente para atrair pacientes e faz isso há não muito tempo, assim, de uma forma consistente, com dedicação, com constância, é importante que sim, você esteja de jaleco até para sinalizar desde o começo que você não está ali no perfil a passeio. Eu acho que o jaleco ele é um símbolo, né? E é muito importante que essa foto de perfil, assim, de cara, ela transmita muito bem a pessoa que você é, a profissional incrível que você também é. Então, lhe conhecendo como eu conheço, eu sei que dá para melhorar. Dá para a gente melhorar em qualidade da foto, dá para a gente melhorar em relação à intenção, à intencionalidade no uso das cores, porque eu acho importante trazer isso desde a foto de perfil, tá? Pela foto, o que que eu concluo se eu não te conhecesse? O que que eu concluo? Que você é uma pessoa alegre, que você valoriza o sorriso, que o teu atendimento é leve, é mais pro divertido do que pro sério demais. Então, são essas as informações que eu tenho de forma inconsciente com o uso da imagem. Agora, vamos fazer uma reflexão aqui. Carlinha atende criança e atende adulto. E esse é um ponto, tá? É muito difícil a gente fazer isso. Não é impossível, mas é difícil. Quanto mais você focar. O que eu quero dizer com isso? É mais fácil um odontopediatra crescer focando na odontopediatria do que um odontopediatra que quer falar sobre tudo, que quer atender todo mundo. É mais difícil. Porém, a gente tem também como utilizar artifícios para que isso se torne justamente o teu diferencial.
Ou seja, se você é um odontopediatra que também atende adulto, isso precisa ficar muito claro na tua comunicação que é vantajoso para a mãe. Ela pode, por exemplo, ir levar um acompanhante e ser atendida ela e a criança no mesmo dia. Então você tem que entender usando a tua história, as tuas qualificações enquanto profissional, teu ambiente, o que que você pode oferecer de diferencial para que as pessoas reconheçam isso, tá? Então vamos começar por aqui. Atendimento de criança e adulta ao mesmo tempo, é complicado você dar o foco, inclusive, na tua comunicação. Por quê? Quando eu penso em um odontopediatra que foca no atendimento, na atração, né, das mães dessas crianças, eu penso em um perfil mais divertido, em um perfil mais colorido, talvez, em um ambiente mais lúdico. O que que uma mãe quer? Quando eu penso assim, não, eu atendo mães. O que que uma mãe quer? Uma mãe quer que seu filho seja bem tratado, uma mãe quer que o seu filho seja assistido por uma profissional que entende muito daquela área, que tem muito manejo com criança. É isso que a mãe quer. Então é por isso, voltando ao que eu estava falando, é por isso que é difícil a gente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu comunicar que eu trato essa mulher e eu comunicar que eu trato o filho dessa mulher e eu fazer essa comunicação para todo mundo ao mesmo tempo. Não é impossível, mas é um pouco mais difícil do que se você focasse a tua comunicação toda para a odontopediatria. Odontopediatria é uma área. Olha, vocês que são odontopediatras, estão assistindo essa análise. Se você não está prosperando no seu consultório, tem alguma coisa muito errada. Porque nunca na história aconteceu da gente estar tão conectado, dos pais quererem tantas informações a respeito da educação, a respeito dos cuidados com a criança, a respeito das diferenças das fases da infância. Então, os pais, eles estão muito mais sedentos de informação do que os nossos pais tiveram, do que os pais dos nossos pais tiveram. Então, é o local, o Instagram é o local para você se comunicar com essas pessoas. Porém, existem algumas coisas que a gente vai precisar, e eu vou pontuar muito bem isso aqui no perfil da Carlinha, que existem alguns pontos que conectam ou desconectam com esses pais. E eu já vou mostrar alguns deles aqui. Vamos continuar a nossa análise. Então, eu tenho odontopediatra, ortodontista, Fortaleza, Ceará, nossa terrinha do sol. O arroba tá ok, DRA Carla Salatiel, tá fácil, seu nome, sem grandes complicações. Odontopediatra Fortaleza. Tem que fazer um teste, Carlinha. Vai olhar lá na lupinha se quando tu digita odontopediatra Fortaleza, só isso, que é normalmente a pessoa quando vai colocar a busca, ela não coloca Fortaleza, Ceará. Ela coloca odontopediatra em Fortaleza, dentista em Fortaleza. Então, eu quero que você faça esse teste aí, coloca lá na lupinha odontopediatra em Fortaleza e vê se tá aparecendo o teu perfil, tá? É importante você posicionar muito bem. Mais uma vez, a gente entra no dilema de falar para todo mundo. Muito mais fácil eu posicionar como odontopediatra em Fortaleza do que odontopediatra, ortodontista, clínica geral em Fortaleza. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, quanto mais foco você tiver na sua comunicação, mais rápido é. Não estou dizendo que é impossível, mas é muito mais rápido. Pensa nas odontopediatras famosas que você conhece, assim, famosas que eu falo que atendem muita gente, principalmente que usam o Instagram para isso. Normalmente, elas são pessoas que estão focadas só no atendimento infantil. Então, você vai ver o perfil dela, o que que você vai ver? Criança sendo atendida, informação útil, um perfil divertido, colorido. Eu nem sei em quem você pensou, mas provavelmente, se é um odontopediatra muito conhecida, o perfil dela deve ser focado só no assunto, tá? Então, mais um ponto aí para a gente avaliar. Em atendimento desde 2007, CRO, ok. Criança e adulto, entra naquele ponto. É isso que você quer? Não, Fernanda, realmente, eu quero atender criança e adulto, eu quero atrair criança e adulto. É saber que você vai ter mais dificuldade do que se você focasse só no adulto ou focasse só na criança, ok? Invisalign, achei aqui a questão da dúvida, né? Invisalign, ortodontia fixa, ortopedia, clareamento e prevenção odontológica. É isso que a gente tem que ter cuidado. Eu, olhando aqui, eu sei que você é uma dentista que
Fernanda, dentista, eu sei que você não faz tudo, mas para um leigo, quando você coloca muitos procedimentos, a impressão que me dá é que você é uma dentista general, sabe? Generalista, geralzona. Não que isso seja um problema, mas mais uma vez, é mais fácil a gente crescer quando a gente dá foco. Então, tem mais um ponto aqui que a gente tem que conversar. Quando eu falo sobre dar foco, eu estou falando de dar o foco na comunicação. No seu consultório, você atende quem você quiser, quem chegar, não tem problema, tá? Não é porque você colocou aqui que atendo criança, especialista em atendimento infantil, é, não é porque você colocou que atende criança que agora, se chegar um adulto, você não vai atender mais. Não é isso. É só que na comunicação, principalmente na comunicação do feed, isso precisa estar muito explícito, ok? Logo depois a gente tem um link curto. Eu só não sei se esse link vai direto para o WhatsApp. Vamos fazer o teste? Deixa eu clicar aqui. Certo. E para a conversa. É assim, Carlinha, eu gosto mais de usar o link direto, tá? Porque aqui eu sei que você colocou numa página para abrir um link lá para ti. Por quê? Pela quantidade de cliques que a pessoa dá quando vai no teu perfil. Quando ela decide agendar, essa decisão do agendamento, ela precisa ser o mais rápido, você precisa conseguir atendê-la o mais rápido possível. Então, eu tenho esse cuidado de clicou, já cai no WhatsApp direto. Não vai para uma página para ter que dar um outro clique, para desse outro clique ir para o WhatsApp, tá? Quanto menos cliques a pessoa der, menor a chance dela desistir no meio do caminho. Eu sei que parece uma bobeira, porém nós, senhoras, somos dentistas um pouco diferentes da maioria. A gente se importa com detalhes. Então, esse é um detalhe que a mim importa. Então, eu colocaria um link, pegaria diretamente lá do WhatsApp, no máximo um encurtador que não gera uma outra página, ficou claro? Aqueles encurtadores que assim, ele só diminui o nomezinho do link para ficar mais bonitinho e já te joga direto lá, ok? Que mais? Que mais? Que mais? Vamos para os destaques. Os destaques eu sempre gosto de dar uma olhada meio que por cima e passando as impressões, o que que eu tô sentindo. Nesse momento, Carlinha, eu não te conheço. Faz de conta que eu não sei, não faço a mínima ideia de quem você é, porque é assim que chega o seguidor que não te conhece. Então ele não sabe quem é você, ele não entendeu ainda direito o que é que você está fazendo. O que ele entendeu é que você é uma dentista generalista que atende várias pessoas, atende criança, atende adulto, faz muitos procedimentos. Até agora foi isso que você me disse, ok? Em relação aos destaques, para mim, Fernanda, para mim falta um pouco de padronização. Você pode usar as fotos, como por exemplo essa da obra, tá ótima. É uma foto de você segurando o capacetinho da obra, legal. Agora, por exemplo, quando eu olho a capa do destaque odontopediatria, que deveria ser um dos seus destaques principais, eu não consigo entender o que é. Quando eu olho o destaque ortodontia, eu vejo uma pessoa com a boca aberta. É a Débora? Eu vejo uma pessoa com a boca aberta e, sabe, por aí. Tá, por aí. Tá, por aí. Aí a minha pergunta é, o por aí. Como é que esse por aí te ajuda a marcar consultas? Eu sempre tô pensando desse jeito, porque o nosso perfil a gente não tá aqui a passeio, né? Então, o nosso perfil tem que ser todo voltado em agendamentos. Então, o que que eu vou ver se eu clicar no por aí? O que que aparece aqui para mim? Então, às vezes, essa é a forma como você fala. Talvez viagens seria mais interessante. Vamos lá. Senhora Carlitia na festa, na balada, indo pra Disney. Ó, isso aqui, Carlinha, é um conteúdo muito bacana. Por quê? Todos nós viramos crianças quando chegamos à Disney, né? Mas isso é muito legal, isso é muito interessante. Isso conecta, especialmente porque tanto os pais quanto as crianças, né, têm esse sonho, esse mundo mágico da Disney. Então é interessante mostrar, olha a dentista de vocês lá compartilhando desse mesmo universo. Entende como é importante, como é forte? Então, eu acho importante, sim, destaques que você mostre suas viagens, mostre seu lifestyle, né? O que que você curte fazer fora do consultório, mas principalmente se isso for muito intencional, como é aqui. Já uma foto como essa aqui, como a primeira, era a Débora mesmo, como a primeira, maravilhosíssimas, mas como é que essa foto vai conectar com as mães das pacientes que você vai atender? Entende, entende o que eu quero dizer? Então,
passa uma peneira fina e deixa tudo muito intencional. Eu vou dar uma puladinha porque tem bastante coisa, tá? Eu deixaria um pouquinho mais enxuto. Você pode trazer, inclusive, essas fotos com o Mickey, fotos na Disney, traz para o teu feed. Isso é um tipo de conteúdo pessoal, mas que ao mesmo tempo interessa demais para a tua audiência. Olha lá. Ai, que delícia, dá até vontade de ir de novo. Saudade que eu tô. É muito legal, muito interessante. Vamos ver o que mais que tem. Vou dar uma passadinha aqui. Ó, por exemplo, olha como, peguem isso para vocês, tá, senhoras? Peguem isso para vocês. Você colocou uma informação em destaque com Happy Sexta-feira. Por quê? Não, não faz muito sentido. Tipo, uma, duas fotos. Ah, descanso merecido. Essa aqui tá ótimo. Meu amor, hora de relaxar. Então, eu quero que você dê uma peneira. Passa uma peneira fina, tá? Nesse destaque aqui. Invisalign, interessantíssimo. Algumas perguntas. Quero que tenha cuidado, tá? Eu sei que isso aqui você fez faz muito tempo, e isso é até interessante. Eu gosto de dar uma passada nesses destaques de vocês, porque às vezes a gente tem essa mania, né? A gente faz destaques e esquece deles. E aí, às vezes, a gente usa uma linguagem que, ou uma linguagem, ou a forma, ou o design, a gente hoje em dia não usa mais, não nos representa mais. E aí, o que que acontece? Quando a pessoa vê destaque, ela não começa a ver pelo último destaque que você postou, que você colocou, ela começa a ver pelo primeiro. Então, você tem que sempre tá dando uma passadinha, tá dando uma varridinha para deixar os teus destaques cada vez mais intencionais, certo? Ó, vou dar aqui algumas dicas para stories, tá? Evitem fazer esse tipo de texto é, em bloco, com um bloco muito grande, né? As pessoas não costumam ler muito, não costumam, principalmente nos stories, que é uma coisa muito rápida. Então, você que fala para o público leigo, né? Para as pessoas que não são dentistas, tem que ter esse cuidado. Vai escrever, precisou colocar um pouquinho mais de texto, é, traga fotos para ilustrar, divida o texto em blocos para ficar mais fácil de ler, coloque os pontos principais de outra cor. Assim como, sabe quando os resumos da faculdade que a gente fazia? Pronto, faça seus textos como se fossem resumos. Então, tenta enxugar, tenta deixar o mais claro possível e também tem cuidado com o design. Por exemplo, quando você coloca um bloco de texto como esse, a pessoa tem que fazer isso aqui para ela ler. Então já é um passo a mais para que dificultar. A nossa missão aqui é facilitar que a informação certa chegue para a pessoa certa, para que essa pessoa certa tenha desejo de fazer uma consulta conosco, ok? Ó, você fazendo curso, Invisalign, interessante. Vídeo, isso aqui. Aí já é um conteúdo um pouco mais atual, né? Vídeo, beleza. Ó, mostrando alguns casos. Ótimo. Aqui, eu gosto muito disso, tá? Pra gente que é orto. Eu gosto muito disso aqui, quando a gente coloca a data, que é pra pessoa ter a real noção de quanto tempo demorou para chegar naquele ponto, né? Uma das objeções muito comuns de quem precisa colocar um aparelho, seja ele qual for, eu vou passar o resto da minha vida. Então, isso ainda é uma crença muito difundida de que a pessoa passa o resto da vida com o aparelho ortodôntico. Então, a gente que trabalha sério, que trabalha direitinho, é muito importante que a gente mostre para o nosso público qual é a nossa forma de trabalhar. E essa é uma delas. Então, tenha sempre esse cuidado de trazer, principalmente quando forem transformações mais rápidas, que de fato chamem a atenção das pessoas. Olha, esse caso aqui não está finalizado ainda, por exemplo, mas a gente chegou nesse resultado em 6 meses, em 4 meses, tá? É... Tem uma coisa, deixa eu falar um negócio bem aqui. Tem uma coisa que me incomoda na linguagem da maioria das dentistas, que é por que a gente, e eu me incluo, porque eu tinha essa mania, por que a gente não se apropria dos nossos tratamentos, do que a gente faz no consultório? Vou explicar. Por que que a gente fica falando?
nós vamos fazer, nós optamos, nós estamos esperando, nós. Por que sempre o nós? Ah, Fernando, nós, ele dá um senso de aqui. Quem procura uma dentista pessoa física, senhora, anota que vai vir um ouro agora. Anota. Quem procura uma dentista assim, ó, pessoa física, ele quer que a pessoa domine o tratamento. Então, adeque a sua linguagem a apresentar as coisas com firmeza, com domínio. Então, aqui eu colocaria: eu escolhi para esse caso dessa paciente, eu optei por esse tipo de tratamento. Nesse caso que você está falando, você e a paciente até ainda vai, mas eu aproveitei aqui o gancho para trazer esse ponto que é muito importante, que eu noto que muitas ficam nesse nós o tempo todo, e a impressão que me dá é que eu sei que não é isso, eu sei, senhora, que não é isso que você quer dizer, mas a impressão que me dá é que você está fugindo da responsabilidade do tratamento, entende? Então, comece a prestar atenção na forma como você fala, se você tem esse vício também de ficar falando nós o tempo inteiro. Tome posse do tratamento, mostre para quem te ouve que você domina o que você faz no consultório. Isso é um ajuste, né? Mais um ajuste semântico que eu acho bem importante de pontuar aqui, tá bom? O que mais? Ó, aqui, erros básicos de design, né? De colocar muita coisa colorida piscando ao mesmo tempo. Então, Invisalign, depois planejamento, depois uma cor muito clara, um fundo claro com uma cor clara. Nos stories, gente, a gente precisa ser que nem a Bianca, a Boca Rosa, né? A gente precisa ser intencional, a gente precisa ser estratégico, é rápido. O paciente vê um negócio desse, o seguidor vê um negócio desse, o próximo story que ele vai ver é, sei lá, as bochechas do filhinho da Bianca. Vocês estão entendendo com o que a gente compete? Então, a gente tem o conteúdo bacana dos amigos que tá ali no story seguinte. Tem um conteúdo de uma mãe, por exemplo. Imagina essa situação. Tem uma mãe que tem um filhinho, certo? No story seguinte, tem uma blogueira que tem um filho da mesma idade dela e que tá dando ali dicas, 5 dicas de papinha que o filho dela mais gostou. O que que tu acha que vai ser mais interessante para essa mãe? Ela ler todo esse teu texto falando sobre o Invisalign, que escolheu 23 alinhadores do tempo de tratamento e é difícil de ler, ou ela pular o story? Então, às vezes, a gente não tem retenção porque a gente não identifica quais são esses pontos de desconexão. Aqui, para mim, tá muito claro. E não são erros, não é que você não possa falar, não é isso, não é, pelo contrário, você tem que trazer o que você domina, os seus tratamentos, tem que ter esse conteúdo. Mas quando esse conteúdo aparecer, ele tem que ser um conteúdo fácil de digerir, sabe? Aquele conteúdo, um vídeo legendado, ou vai colocar texto, coloca menos, se preocupa com o design também. Então, tenta colocar mais contraste, vai usar um fundo claro, usa a cor do texto escura. Enfim, são detalhes, mas são detalhes que realmente dão vontade da pessoa consumir o teu conteúdo, mesmo que ele seja um conteúdo assim mais, entre aspas, técnico, ok? Muito bem. Ó, isso aqui é mais interessante. Você colocar, por exemplo, quais as vantagens. Ó, olha como você fez legal aqui, te colocando, né? Marcando os pontos mais importantes, escrevendo da forma que fala, isso também é importante. Então, aqui tá muito mais interessante, com um fundo bacana, entende? Depois, caixinha de pergunta, show de bola. Ó, olha isso aqui. Você percebeu que ele está usando o aparelho? Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é um conteúdo que, inclusive, pode estar no feed também, tá? É muito mais interessante do que você chegar, aprendam a fazer perguntas, né? Muito mais interessante você fazer uma pergunta, você faz a pessoa refletir. Um ponto de interrogação, ele tem um poder que às vezes a gente não consegue mensurar. Quando você faz uma pergunta, automaticamente a pessoa responde na cabeça dela. Então, quando você fala, você percebeu que ele está usando aparelho, são alguns segundos que você tem com aquela pessoa de retenção a mais. Então, a pessoa vai olhar, vale, é mesmo. Não parece não, peraí, deixa eu ver. E aí, onde ela colocou, ele tá usando Invisalign e tal. Certo? Muito bom. Temos aqui, Carlinha é professora, tá? Carlinha é professora. E eu vou voltar aqui porque eu quero saber
Por que não está nesta bio que a senhora é professora? Me conte. Esse é um elemento de autoridade muito importante, gente. Quem tem mestrado, doutorado, tem que estar aqui, tá? É mais um atestado, vamos dizer assim, de domínio do teu assunto. Principalmente quando o mestrado é na área que você quer se promover. Então, se você, por exemplo, tem um mestrado na área de odontopediatria, mestre em odontopediatria, é mais do que especialista em odontopediatria. Tu tá entendendo o que eu quero dizer? Então, imagina se uma mãe que está avaliando quem que ela vai levar o filho dela. Olha, eu tenho uma dentista que atende criança. E eu tenho uma dentista que é especialista e mestre em odontopediatria. Então, isso ganha um outro peso, tá? Então, isso tem que ser colocado dentro da tua comunicação de forma a reforçar aquilo que você faz. Foi dar aula, tem que mostrar, tem que ter um destaque aqui específico para isso, mas também tem que estar na tua bio. Tem que ter momentos dentro do teu feed, você dando aula. Mostra isso para as pessoas, gente. Se você não mostrar o que você faz para as pessoas que te acompanham, como é que as pessoas vão saber? Como é que elas vão adivinhar, tá? Então, muito bom. Clareamento, gestante, com vocês. Com vocês é no caso com os pacientes. Show. Localização. Eu acho que tá. Será que tá a localização antiga? Tá, né? Porque eu acho que não se mudou ainda, né? Ok, lembrar de se mudou, atualizar aqui. Quem sou eu? Ó, mais uma vez, tá vendo? Tem alguns pontos aqui. O fundo claro, com a fonte tá clara demais. Tu tem logo, né? Ah, tem, tá ali. Então, essa logo estampada ali no cantinho. Elementos coloridos demais. Isso aqui comunica muito bem mais para a parte da pediatria. Ah, tá aqui, ó, o mestre em odontopediatria. Peraí. Ei, volta. Mestre em odontopediatria. Isso aqui tem que estar na bio também, tá? Não dessa forma, não precisa colocar mestre em odontopediatria, qual foi a faculdade, não precisa, tá? Mas tu pode colocar o mestrado em odontopediatria. O foco é dizer que você tem mais um título naquela área de domínio. Bom, bora pro feed ou bora pros stories? Eu não tô acreditando, gente, não tem um story pra eu ver nesse perfil. Carla, eu te pego, não tem um story, mulher. Carlinha, ela trabalha no exército também. E além disso tudo, né, ela atende consultória, é professora, é uma mulher multifacetada. Porém, se você, eu entendo a realidade de vocês, cada uma tem uma realidade diferente. Porém, se o objetivo é atrair pacientes pelo Instagram, tem que ter uma dedicação. Tem que. Gente, não existe. A vida não é essa janta toda, não tem almoço grátis. O paciente não vai cair da janela. Então, se você não fizer pelo seu negócio, ninguém vai fazer, certo? Não confiem nessas coisas de resultado de graça, vou delegar, vou pagar R$ 1.000 para uma pessoa e Quantos de vocês não já passaram por esse problema? Pagou um horror de dinheiro e não teve resultado nenhum. Porque o que dá resultado dentro da rede social é uma pessoa física conversando com outra pessoa física. Ponto. Podem inventar o que for. Essa coisa de banner, de outdoor, já foi. Já passou. É algo que a gente tem algo que é acessível, que está aqui na nossa mão. Então, nesse momento aqui, e aí eu vou falar para todas que estão assistindo, nesse momento aqui você tem que pensar: quais são teus sonhos? O que você ainda quer no futuro? Você precisa mesmo de paciente? De verdade? Porque se você precisar, minha irmã, você vai ter que se dedicar. Tem que se dedicar, ninguém vai fazer. Eu não posso fazer por você, tá bom? Então, depois do. Passou. Bora pro feed. Então, nós temos aqui. Esse tipo de postagem é o dia do tal coisa, dia da família, dia das mães. Não deixem o perfil de vocês abandonado, tá? Quando eu chego num perfil e ele só tem aquela coisa Feliz Dia das Mães, Bom Réveillon, Boa Virada de Ano, Feliz Natal, me parece que todo o conteúdo é baseado nisso e isso não é legal,
tá? Isso aqui é muito mais interessante. Não puxando a sardinha para o meu lado, mas já puxando, nós temos aqui um conteúdo do Senhor Conteúdo, que a Carlinha adaptou, né, para o perfil dela. São conteúdos fáceis, conteúdos que você vai lá, coloca o seu arroba, coloca suas fotos e estão pronto para uso, tá bom? Por que que esse tipo de conteúdo é bacana? Olha só a diferença que há entre quando você diz Feliz Dia das Mães, por exemplo, que ok, é um conteúdo de conexão também, para um outro objetivo, mas olha a diferença quando você torna o teu conteúdo útil. A escova ideal para sua criança, será que você sabe escolher? Tem alguns pontos, lembra que eu falei que existem alguns pontos que conectam e outras que afastam? Quando eu me refiro a uma mãe, quando eu falo mãezinha, né? Quando eu vou falar com a mãezinha, eu falo com ela sobre. Deixa eu dar um exemplo prático. Mãezinha, eu vou lhe ajudar a escolher a escova ideal para sua criança. Será que essa mãe se refere ao filho dela como minha criança? Ou será que essa mãe, quando fala acerca do filho dela, fala o meu filho, a minha filha? Então, mais uma vez, são ajustes semânticos que a gente faz dentro da nossa comunicação para que gere uma conexão instantânea. Quando você fala a sua criança, dá um sentido de afastamento. É como se você estivesse falando de um terceiro. E eu quero, Carlinha, que você se coloque como parceira da família, sabe? A profissional que acompanha a dentição desde aquele bebezinho até ele ficar adolescente, até ele ficar adulto. Então, você tem que se referir sempre que você for falar sobre a criança, que na verdade é o seu pacientinho, você tem que falar com ele e com a mãe dele com uma linguagem que é de vocês. Então, eu colocaria a escova ideal para o seu filho. Será que você sabe escolher? Fechou? O que mais? Cabeça pequena, conteúdo carrossel. Esse carrossel aqui é um dos que tem lá no Senhor Conteúdo que tá prontinho. Cerdas macias. Sempre usando, ó, se eu tô falando de escovinha para criança, eu mostro, eu trago uma foto exatamente da escova que eu tô falando para que o que eu escrevi fique claro e tenha coerência com o que eu tô mostrando. Fica mais fácil a compreensão do que eu tô dizendo, tá? Não precisa de força. Cabo ergonômico. Cuidado com as palavras, mais uma vez. Às vezes a palavra ergonômica não é algo que as pessoas usem no dia a dia e, portanto, ela olha e diz, o quê? Tá? Então, eu sei que você explicou aqui, né? Olha outro ponto aqui, peguei outro ponto aqui. Olha como você está escrevendo de um jeito distante de quem te lê. Quando você escreve assim, ó, para que o responsável e a criança, tipo assim, aquelas duas pessoas lá que estão bem lá longe de mim, entende? Você não estava escrevendo para ajudar a mãe a escolher uma escova para o filho dela? Então você tem que colocar aqui para que vocês consigam, para que seu filho consiga. Então, o responsável, eu entendo o que você quer dizer, né? Que pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a tia, mas não é assim que ela se refere. Eu não sou a responsável pela criança. Entende? Ela não chega na escola do filho dela e diz assim, chega lá e diz assim: Oi, tudo bem? Eu sou a responsável por esta criança. Ela não, essa linguagem, ela é muito técnica, ela é muito de artigo científico, sabe? Parece que muitos de vocês, é engraçado porque tem um apego, e eu entendo, porque enfim, a gente passa uma vida inteira escrevendo e lendo e se comunicando com outros dentistas, mas aqui rede social é para pessoas, não é para dentistas, tá? No meu caso é, mas no de vocês não é não. Tá bom? Então tenha cuidado com a forma para não distanciar as pessoas de você. O seu conteúdo ele tem que aproximar. O que mais? Dica bônus. Uso do fio dental, importante. Entre os dentes, a escova não consegue limpar. Fio dental de acha é o que eu mais recomendo. Olha, aqui tem um ponto muito importante. Ok, você trouxe como uma dica bônus, mas isso aqui você pode trabalhar também em vídeo, em um outro carrossel específico. 5 tipos de fio dental, melhores fio dentais para o seu filho, sei lá, e super baratos.
ou que você pode achar na farmácia. Ou, tá entendendo? Uma das dificuldades grandes. Gente, os adultos, a gente tem dificuldade para usar fio dental. Então, essa consciência somos nós, enquanto dentistas, que podemos trazer, inclusive, com o nosso conteúdo. Se você opta por atender criança, Fernanda, não quero focar, quero atender criança e adulto. O que é que traz aqui? O que é que eu poderia trazer? Um conteúdo aonde eu ensino como essa mãe escovar, como essa mãe usar o fio dental, e um outro conteúdo, como é que agora essa mãe que adquiriu o hábito de usar o fio dental, como é que ela ensina esse hábito para o filho? Então, os argumentos que eu utilizo para essa mãe, olha, eu tô focada, olha a minha cabeça, eu tô focada, eu vou produzir o conteúdo, não é para todo mundo, é para essa mãe. Então, eu penso assim, como é que eu posso, olha, você usar o fio dental é importante para que você dê exemplo para o seu filho, para que o seu filho seja um adulto e não tenha muitos problemas dentais. É você que tem que dar esse exemplo. A criança ela aprende com base no exemplo que você dá. Então, traz isso para o teu conteúdo, traz essa coisa, essa consciência, por exemplo, de escovação, de uso do fio. Então, uma coisa é você dizer, dica bônus, você pode usar o fio dental de haste. Ok, a outra é você pegar este fio dental de haste e inserir num contexto, numa argumentação. Deu para pegar? Ficou bem claro? Então, tudo que você fizer, um produto, uma dica, não é pela dica em si, é o que tem por trás disso, o que eu posso ensinar mais para essa mãe? Como é que eu posso me colocar à disposição para ajudar essa família a desenvolver novos hábitos? Isso é muito mais forte do que dar uma dica. E nós somos profissionais, então a nossa dica, entre aspas, ela tem muito mais força, ela tem muito mais valor. Aproveitem isso. É a melhor era para a gente conseguir fazer isso, ok? Show de bola. Salatiel Lima. Olha que legal, uma legenda um pouco mais longa. Ó, quem disse que vocês não podem fazer legenda longa? Claro que pode. Façam legendas longas. Falem sobre sentimentos. Falem sobre o que vocês estão sentindo. A hora de dar aula é quando eu vou explicar, eu vou fazer um vídeo para falar sobre isso aqui, eu vou colocar a pessoa dentro do meu ambiente, oferecendo aquela experiência imersiva, né? Eu vou colocar essa pessoa dentro do meu consultório sem que ela tenha vindo ainda. Mas nesse momento aqui, olha só que delícia. Olha que foto emotiva. Isso aqui é o pessoal que conecta. Isso aqui é bom. Agora, a gente não pode usar só pessoal, tá? Carlinha, pelo que eu vi aqui, eu acho que o teu perfil ele tá precisando de um pouco mais de cuidado. A verdade é essa, de padronização, de cronograma de postagens, use o sem o conteúdo, coloque as datas, tá? Use com um pouco mais de frequência. Como eu consigo olhar aqui, bem, em 9 posts eu já tenho o Adeus 2021 e o Dia das Mães, ou seja, eu sei que de janeiro, praticamente de dezembro, né, aqui, até o Dia das Mães, foi só isso aqui que você postou. Entende? Então, eu sei que tá em obra, eu sei que você não tá fazendo muitos atendimentos, né? Porque tá naquela fase de obra e tudo, mas tem tanto conteúdo para fazer, tua vida é tão interessante. Traz isso de forma a obra. Você pode mostrar a obra, você pode mostrar o teu dia a dia. Você pode fazer conexões entre o que essas mães precisam e o que você tem a oferecer, tá bom? O teu perfil, a tua imagem já está muito bem ajustada. É mais uma questão de ter esse foco inicialmente, né? Desenvolver um pouco mais de conteúdo em vídeo, porque vídeo é importante para todo mundo, mas para quem trabalha com crianças é mais ainda. É um recurso a mais que a mãe tem para te avaliar. Toda mãe, ela quer o melhor para o seu filho. Então, ela quer levar o filho dela numa dentista que tenha muito domínio daquilo que ela faz, que me ofereça resultado. Então, se eu vendo para crianças, né? Se o meu atendimento é para crianças, cadê as crianças aqui? Eu só tô vendo você e sua família, você e seu marido, você tomando vacina, você. Ó, aqui você dando aula, ótimo, maravilhoso.
mas eu não vejo cadê as crianças, entendeu? Então tem que ter um conteúdo que conecta mais. Eu quero que essa mãe chegue e que ela entenda de cara. Que ela pegue assim, ela entende. Essa dentista aqui é boa com criança, se garante mesmo. Olha, aqui eu posso te dizer isso com muita propriedade, porque eu atendo aqui em Fortaleza também. A área da odontopediatria tem muito mercado. Não que o atendimento para adultos não tem, Invisalign também é muito bacana de se trabalhar, mas no seu caso, se fosse eu fazendo escolha, eu iria focar a minha comunicação no Instagram toda na odontopediatria. E no máximo, eu faria essas conexões entre o que a mãe sente e o fato de, mãezinha, não se preocupa, se você quiser facilitar, né, diminuir o tempo de que você gaste, traga um acompanhante que você e seu filho são atendidos no mesmo dia. Então, o que eu faria era isso, mas o foco desse meu conteúdo realmente seria o atendimento infantil. Certo? Já estamos aqui com um tempinho nesta análise. Amei fazê-la. Acho que você tem muito para evoluir, já tem muita coisa bacana. Você é uma profissional incrível e eu preciso que o público também saiba disso, tá? Não adianta só eu saber, eu que sou sua parceira e trocamos pacientes. Não adianta só eu saber. Não adianta. Eu preciso que as pessoas cheguem no teu perfil e cheguem às mesmas conclusões de quem te conhece. Tá bom? Um beijo. Qualquer coisa, já sabe, estou sempre à sua disposição e até o próximo vídeo.